O crente, por falta do conhecimento da palavra do Deus que ele crê, se torna mais um indivíduo em uma das maiores massas de manobras da história. Por falta de conhecimento, muitos caem em falsas doutrinas e falácias que os líderes da igreja que ele segue contam. Não precisa ir muito longe para saber a máquina de dinheiro que é uma igreja. O tanto que esses crentes fazem dinheiro em cima do emocionalismo e da fé dos outros. Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu andei observando muitas pessoas na internet se intitulando apóstolo de Cristo ou profeta fulano. É só observar aí na sua cidade que vai ter uma determinada igreja que tem suas franquias pelo Brasil e você acha fácil esses que se intitulam dessa forma. Mas a Bíblia é clara em dizer que não existe mais profetas e não existe mais apóstolos. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ficar mais fácil de entender. Nesta primeira parte eu irei provar que não existe mais profetas de Deus e você que me ouve pode tentar argumentar o contrário. Então já fica até o final que eu vou te provar que quem diz ser profeta está mentindo e só quer ganhar autoridade para tirar um pedacinho do seu dinheiro. Eu vou embasar minha linha de raciocínio a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 16, de versículo 16, onde o próprio Jesus diz: "A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então, está sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todos se esforçam para entrar nele." Para entender o versículo 16 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, é importante considerar o contexto dos versículos anteriores. Nessa seção do Evangelho, Jesus está falando com seus discípulos e com os fariseus, que eram líderes religiosos judeus. Jesus aborda a questão da administração dos bens materiais e adverte sobre o perigo de servir ao dinheiro ao invés de Deus. No versículo 14, os fariseus, que eram conhecidos por amarem o dinheiro, zombavam de Jesus, pois ele estava ensinando sobre a importância de usar adequadamente as riquezas e alertando sobre as tentações do amor ao dinheiro. Jesus então responde a essa zombaria com uma lição mais profunda. No versículo 16, Jesus afirma: "A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então está sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todos se esforçam para entrar nele." Essa declaração tem algumas camadas de significado. Primeiramente, Jesus está fazendo referência à tradição judaica e ao período anterior ao João Batista. A lei e os profetas é uma expressão que se refere ao Antigo Testamento, que contém a lei de Moisés e os livros proféticos. Jesus está dizendo que, até o tempo de João Batista, a mensagem de Deus era transmitida através da lei e dos profetas. No entanto, com a chegada de João Batista, uma nova fase da revelação de Deus estava ocorrendo. João era o último dos profetas do Antigo Testamento e estava anunciando a vida do Messias e o cumprimento das profecias. Com o advento de Jesus, o Evangelho do Reino de Deus estava sendo proclamado, trazendo uma nova perspectiva sobre a vontade de Deus e a salvação. Essa nova era do Evangelho do Reino de Deus marcou uma transição na história da redenção. As antigas práticas da lei mosaica e as profecias dos antigos profetas encontraram seu cumprimento em Jesus Cristo. A partir desse ponto, a ênfase estava na fé em Jesus como Messias e na participação no reino de Deus através da crença e da obediência a ele. Assim, o versículo 16 nos ensina que o ministério dos profetas do Antigo Testamento terminou com João Batista e a era do Evangelho de Jesus Cristo estava começando. Isso não invalida a importância das escrituras do Antigo Testamento, mas indica a transição para uma nova fase da história da redenção, na qual Jesus é o centro da mensagem divina. Em resumo, o versículo 16 de Lucas indica a transição da era dos profetas para a era do Evangelho de Jesus. João Batista encerra a era dos profetas, enquanto Jesus inicia a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Esse versículo destaca a importância da fé em Jesus e da participação do Reino de Deus por meio dele. Eu particularmente acredito no agir do Espírito Santo, onde o indivíduo é instruído pelo Espírito a falar palavras de edificação, exortação, consolação para a igreja, e não como alguns fazem, que é realmente dizer: "Deus mandou te dizer que isso e isso vai acontecer na sua vida." Para mim, isso não passa de mais um picareta. Curta esse vídeo e comente sua opinião aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ser avisado que tem vídeo novo aqui no canal.